Pessoal, se preparem, hein? Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está no centro de mais uma polêmica bombástica. Denúncias que ganharam uma repercussão aí na mídia indicam que ele pode ser levado ao Tribunal Penal Internacional, que é o TPI, por supostas, como que eu posso dizer, né? Por estar afetando os direitos humanos. E essa reviravolta é amplamente comentada nos bastidores aí do poder, representa um marco sem precedentes na história recente do Brasil. Eu gostaria que você comentasse o que você acha sobre o ministro Alexandre de Moraes, sobre as atitudes dele. Você acha que é arbitrária? Você acha que ele está fazendo certo? Qual é a sua opinião? Comente aí para mim. E você acha que ele deve ser preso ou não? Enquanto você comenta, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito dos Estados Unidos. Donald Trump está mostrando que voltou com força total. Ele acaba, né, de trazer uma reviravolta e teve aí uma vitória judicial que paralisou as acusações criminais contra ele. Trump também anunciou mais uma decisão polêmica que já preocupa países vizinhos que acompanham de perto o ressurgimento de sua influência global. Sob sua liderança, os Estados Unidos parece estar entrando em uma nova era de impacto geopolítico, deixando aliados e rivais em alerta. Não perca nenhum detalhe aqui desse vídeo, porque ele promete sacudir esse cenário político, tanto nacional quanto internacional. Eu diria que é o cenário político mundial. Não esquece também de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha. Eu sou a Ana Paula e é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Eu já vou começar com a primeira notícia aqui com vocês, compartilhar minha tela, para vocês verem aqui junto comigo. Espera aí um momento. Pronto, olha só. Temer compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. O ex-presidente minimizou as revelações feitas sobre a tentativa de golpe e a participação de militares no plano. Então, o ex-presidente Michel Temer comparou os atos extremistas do dia 8 de janeiro com as manifestações de sindicais contra a reforma da Previdência durante o seu governo. Se deu um evento da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, realizado em São Paulo. Abre aspas. Invadiram prédios agora em 8 de janeiro. Mas vocês se lembram que no meu governo, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais mandaram 1.600 ônibus lá que incendiaram ministérios, tentaram invadir o Congresso, viraram carros, queimaram carros, fecha aspas, disse Temer. As declarações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo e confirmadas pelo Poder 360. O ex-presidente afirmou que um de seus ministros, à época, sugeriu chamar as Forças Armadas após algumas horas de manifestação para a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Abre aspas, 6 horas da tarde terminou tudo. Houve noticiário à noite e no dia seguinte de manhã. Mas quando deu meio-dia, a imprensa me entrevistou e eu disse, se o episódio é de ontem, ontem é passado. Eu não falo do passado, vou falar do futuro, fecha aspas, disse. Falou que decidiu seguir em frente devido à determinação constitucional de aderir a uma solução pacífica. Nós não temos solução pacífica aqui, nós temos uma solução de guerra, de litígio. Um fala do outro, as pessoas se agridem, fecha aspas, disse. E ainda durante o evento, Temer disse que na avaliação dele, o Reino Unido exerce plenamente a democracia e comparou o cenário do Brasil com o do país europeu. Aqui é o seguinte, se eu perder a eleição, meu dever é destruir aqueles que ganharam. Isso prejudica a governabilidade e prejudica, portanto, o povo, fecha aspas, avaliou. Após o painel, o MDBista foi questionado por jornalistas sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre os planos para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em resposta, Temer disse que não há risco para a democracia. Abre aspas, embora haja tentativas, o fato é que não vão adiante. Não vão adiante porque não há clima no país. E convenhamos, golpe para valer você só tem quando as Forças Armadas estão dispostas a fazer. Fecha aspas, afirmou. Temer ainda minimizou a participação de militares no plano e disse que não foi a instituição como um todo. Participaram figuras. E então aqui, gente, mostra um recado, né? Que é o que eu concordo aqui com a fala do Temer. Eu queria saber de vocês, porque assim, na época dele, teve também a manifestação e não existiu todo esse alvoroço
que estão criando com a manifestação que teve, né, agora com a posse do Lula. Quando foi a posse do Bolsonaro, teve manifestação e ninguém falou sobre essa questão também de que era um ataque à democracia, porque só agora falam disso. Não é estranho? Não é de se refletir? Aí tem uma outra informação também que saiu aqui no jornal que eu quero compartilhar com vocês. Algumas reviravoltas, né? E isso no mundo internacional aí, vamos falar dos Estados Unidos. O Trump, ele conseguiu paralisar acusações criminais após ser eleito presidente. 3 processos foram revertidos a favor do presidente eleito após o resultado das eleições de novembro. E na segunda-feira, o promotor desistiu das acusações em 2 casos. Então, aqui, olha só, o presidente eleito dos Estados Unidos vive um bom momento diante das batalhas que trava na justiça. Se há alguns meses corria o risco de ser preso, agora vê processos serem arquivados ou adiados. E na segunda-feira, por exemplo, um promotor que comandava 2 casos contra o republicano resolveu desistir de levar adiante as acusações. Isso se deve basicamente a um fator: a vitória de Trump nas eleições presidenciais. Os Estados Unidos possuem uma política no Departamento de Justiça que impede que um presidente que esteja no cargo seja alvo de acusações judiciais. O entendimento é que processos criminais possam prejudicar a capacidade do chefe do executivo de governar. Trump foi alvo de 4 processos criminais que o colocaram sob ameaça de prisão. No entanto, 3 acabaram recebendo uma espécie de trava após o republicano ser eleito, e um outro já estava paralisado antes do pleito. Então, o presidente eleito conseguiu reverter os processos após vencer as eleições. Um deles foi o caso do ataque ao Capitólio. A promotoria solicitou arquivamento das acusações. Interferência eleitoral está em espera. O tribunal aguarda a resolução de um questionamento contra a promotora do caso. Documentos sigilosos também foi encerrado. A promotora desistiu do recurso contra Trump. E fraude contábil foi concluído. O juiz adiou sentenciar Trump por prazo indefinido. Então aqui o Trump teve mais uma vitória, né? E aqui na Folha de São Paulo, eles trouxeram que o Trump diz que vai impor tarifas ao México até o fim da invasão dos imigrantes. Olha só, o presidente eleito promete mirar também o Canadá em decisão por decreto no primeiro dia do seu novo governo. O presidente eleito dos Estados Unidos não para. Além de ter essa vitória na justiça, dessa vez o Donald Trump anunciou na data de ontem, em publicação nas redes sociais, que vai impor tarifas de 25% sobre todos os produtos importados do México e do Canadá, até que os vizinhos resolvam o que chamam de ridículas fronteiras abertas. O anúncio conecta 2 das frentes eleitorais mais importantes da campanha que levou o republicano de volta à Casa Branca. Em 20 de janeiro, aqui diz ele, como uma das minhas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos, além de suas ridículas fronteiras abertas, fecha aspas, escreveu. Abre aspas novamente, essa tarifa permanecerá em vigor até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os imigrantes ilegais parem esta invasão do nosso país. Tanto o México quanto o Canadá têm o direito e o poder absoluto de resolver facilmente esse problema que se arrasta há muito tempo. Exigimos, portanto, que use esse poder até que o façam. É hora de pagarem um preço muito alto. Fecha aspas. Até a última atualização do texto, os governos do México e do Canadá não haviam comentado o anúncio do Trump. Em uma publicação concomitante, o presidente eleito afirmou ainda que havia conversado com autoridades chinesas a respeito da quantidade de fentanil sendo enviada aos Estados Unidos pela China, mas que o diálogo não teria tido sucesso. Por isso, ele afirmou que instituirá também uma tarifa de 10% adicionais a outras taxas a todos os produtos chineses importados. Em resposta, a embaixada da China em Washington disse que ninguém sairá vitorioso de uma guerra comercial e afirmou que o comércio entre os 2 países é benéfico para ambos. A publicação sobre México e Canadá, feita também na sua rede social, foi compartilhada no X pelo bilionário Bill Ackman e que foi compartilhado, por sua vez, pelo bilionário Elon Musk. Ambos apoiaram o bilionário republicano durante a campanha e Musk deve fazer parte do governo à frente de órgão dedicado a tornar o governo federal mais eficiente. Abre aspas, para ficar claro, de acordo com o Trump, as tarifas de 25% não serão implementadas ou, se implementadas, serão removidas, uma vez que o México e o Canadá parem o fluxo de imigrantes ilegais e fentanil
para os Estados Unidos. Em outras palavras, Trump vai usar tarifas como uma arma para alcançar resultados econômicos e políticos que sejam do melhor interesse dos Estados Unidos, cumprindo sua política de colocar a América em primeiro lugar. Fecha aspas, escreveu Ackman. Então a gente vê aí, né, a repercussão. Trump não tem medo e enfrentou aí, né, Canadá, como vocês viram, México e a própria China. Então, os Estados Unidos não tá de brincadeira. Enquanto isso, olha só, gente, saiu aqui na Revista Oeste, Tribunal Penal Internacional deve julgar Moraes, defende Marcos Duval. O senador alega que o ministro cometeu abuso de autoridades e violações de direitos humanos. O senador Marco Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deveria ser denunciado pelo Tribunal Penal Internacional e, de acordo com o parlamentar, em um pronunciamento, o magistrado cometeu diversas violações de direitos humanos. Ao justificar as declarações, Marcos Duval disse que seu objetivo é defender a Constituição. Ele argumenta que sua atuação em fóruns internacionais tem como foco combater o que considera abusos de autoridade e qualquer Estado signatário do TPI pode oferecer uma denúncia. O que cabe ao Tribunal Penal Internacional é defender os direitos humanos em países que são signatários e onde a justiça não está fazendo nada para impedir atos de violação, disse o senador. No nosso caso, é a própria Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo esses atos. Marcos Duval relatou o que considera serem perseguições promovidas por Moraes, como os episódios de operação de busca e apreensão em seu gabinete, a ordem judicial para recolhimento do seu passaporte. Ele também traz aí a respeito das ações do Moraes contra... Ele citou várias situações, né, na qual o Moraes foi arbitrário. Em agosto, o Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias do Marcos Duval e o limite de 50 milhões e a suspensão de suas redes sociais em virtude do descumprimento de ordens judiciais anteriores pelo senador. E Marcos Duval reagiu publicamente ao classificar a medida como abuso de autoridade, afirmou que possuía apenas R$ 1.000 em sua conta bancária e, posteriormente, em 2024, Moraes autorizou o desbloqueio parcial da conta do senador, de modo a permitir que ele acessasse 30% do salário. Então, olha a repercussão, né? Como que a pessoa vai viver bloqueando. Então, faz uns bloqueios, faz umas coisas que não tem sentido. Ainda assim, gente, olha só, vamos trazer aqui a maior polêmica de todas. O STF vai retomar a análise do Marco Civil da internet. Os julgamentos estão marcados agora para o dia 27, né? Então, já vão se preparando aí. Saiu aqui, ó, no G1. Os ministros do Supremo vão analisar ações que discutem responsabilidade das plataformas pelos conteúdos produzidos pelos usuários. Então, o STF vai retomar o julgamento de ações que discutem o Marco Civil da internet, que entrou em vigor há 10 anos e funciona como uma espécie de constituição para o uso da internet no Brasil. Os ministros do STF vão analisar ações que discutem responsabilidade de plataforma pelos conteúdos produzidos por usuários. Um ponto do Marco Civil que vai ser analisado é o artigo 19, que indica a necessidade de uma decisão judicial para a exclusão de um conteúdo e para a responsabilização da plataforma. Além disso, o Supremo também vai discutir a possibilidade de bloqueio das redes sociais por decisão judicial. Então já vamos nos preparar aí, porque eles querem regulamentar as redes sociais e vocês viram que é um desespero aí por parte do STF, por parte da esquerda, né, gente? E isso nos faz refletir. O STF, ao retomar no desespero o julgamento desse Marco Civil da internet agora amanhã, está mais uma vez ao centro de uma grave ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Esse movimento, que parece ser apoiado por setores alinhados à esquerda, expõe uma estratégia clara: usar o aparato do Estado para censurar e sufocar opiniões divergentes. A esquerda, incapaz de competir na arena digital, onde a direita domina por sua capacidade de comunicação direta e eficaz, recorre à judicialização ao autoritarismo. Em vez de aprimorar a sua comunicação e conquistar espaço com ideias e argumentos, a esquerda prefere recorrer ao abuso de poder, impondo suas narrativas pela força e criminalizando o pensamento contrário. Isso já não é mais um debate político, na minha opinião, é uma tentativa descarada de transformar o Brasil em uma ditadura disfarçada de democracia. E o que está em jogo não é apenas liberdade digital, mas a essência da democracia brasileira. Então, o abuso do STF, os ataques sistemáticos às vozes contrárias representam uma ameaça direta aos direitos fundamentais. E eu quero saber de vocês qual é a sua opinião, gente. Comentem aí.
Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada. Um beijo. Até o próximo vídeo.